As raízes celtas do Halloween. Halloween. Uma época de fantasias e doces. Uma época para histórias assustadoras e abóboras iluminadas. Mas por trás da superfície das celebrações modernas, encontra-se uma história que remonta a séculos atrás. Nossa jornada começa com os celtas, um povo antigo que vivia em toda a Europa. Os celtas observavam um calendário profundamente ligado ao mundo natural. O ano deles não terminava no dia 31 de dezembro, mas sim no dia 31 de outubro, um dia que marcava o fim do verão e da colheita. Este dia tinha um significado especial. Era o Samhain. Samhain. Uma noite de véus finos. Imagine um mundo onde o véu entre os vivos e os mortos se tornava tênue, onde os espíritos podiam cruzar e o futuro podia ser vislumbrado. Para os celtas, este era o Samhain. Era uma noite de celebração e de medo. Fogueiras ardiam, suas chamas alcançando o céu que escurecia. Essas fogueiras não eram apenas para aquecer. Elas tinham um significado mais profundo. Acreditava-se que elas afastavam os espíritos malignos. Samhain era um momento para homenagear os mortos. Acreditava-se que eles podiam andar entre os vivos com mais facilidade. Oferendas eram deixadas de fora. Histórias eram compartilhadas. A fronteira entre os mundos se confundia. Feralia e Pomona. Com a expansão do Império Romano, suas tradições começaram a influenciar as antigas práticas celtas. As festividades romanas se mesclaram com o Samhain. Um desses festivais era a Feralia. A Feralia homenageava os mortos, assim como o Samhain. Os romanos visitavam as sepulturas de seus entes queridos, oferecendo comida e orações. Outra festa romana importante era a Pomona, que celebrava a colheita. Pomona era a deusa das árvores frutíferas e dos jardins. Sua celebração incluía banquetes e festividades, reflexos que ainda vemos em nossas festas de colheita. Essas tradições romanas se fundiram com o Samhain, adicionando novas camadas a uma celebração já rica em significados. Um véu cristão. Surge a véspera de Todos os Santos. A chegada do cristianismo às terras celtas trouxe novas mudanças. A Igreja buscou assimilar as tradições pagãs, mesclando-as às crenças cristãs. Dessa fusão, nasceu a Véspera de Todos os Santos, também conhecida como Dia de Todos os Santos. A data? 31 de outubro, a véspera do Dia de Todos os Santos, que homenageava todos os santos cristãos. O Dia de Finados, comemorado em 2 de novembro, seguia logo atrás, um dia para lembrar os fiéis falecidos. Esse trio de dias, Véspera de Todos os Santos, Dia de Todos os Santos e Dia de Finados, formava uma espécie de trifecta espiritual. Eles reconheciam a morte, celebravam os santos e oravam pelas almas. As antigas tradições não desapareceram completamente. Elas permaneceram entrelaçadas no tecido dessa nova observância cristã. Seção 5. Através do Atlântico. A jornada do Halloween para a América. O Halloween, como o conhecemos hoje, não tomou forma até cruzar o Atlântico com imigrantes europeus para a América. Inicialmente, a celebração era discreta. Foi somente no final do século XIX, com uma onda de imigrantes irlandeses fugindo da fome, que o Halloween encontrou seu lugar na cultura americana. Esses imigrantes trouxeram consigo seus costumes e tradições, incluindo aqueles associados ao Halloween. A América forneceu terreno fértil para que essas tradições crescessem e evoluíssem. Seção 6. Truques, doces e gritos, comercializados. O século XX testemunhou a ascensão do Halloween como uma potência comercial. Longe estavam os dias de lembrar solenemente os mortos. O Halloween se transformou em um feriado secular. As fantasias se tornaram mais divertidas do que assustadoras.
A tradição de pedir doces ou travessuras, com suas raízes nos costumes medievais de pedir almas, explodiu em popularidade. O Halloween havia se tornado uma indústria multibilionária. De casas mal-assombradas a filmes de terror, o Halloween forneceu uma válvula de escape tanto para sustos divertidos quanto para arrepios genuínos. Tornou-se uma época de festas, abóboras e sustos divertidos. Seção 7. Uma encruzilhada cristã. Abraçando ou rejeitando o espírito do Halloween. Para muitos cristãos, o Halloween apresenta um dilema. Alguns abraçam os aspectos seculares do feriado. Eles o veem como uma oportunidade inofensiva de diversão, fantasias e doces. Outros, no entanto, veem o Halloween com desconfiança. Eles o veem como uma celebração enraizada no paganismo, uma glorificação do ocultismo. Esse debate interno dentro do cristianismo não é novo. Ele se arrasta há séculos. A questão permanece. Um feriado com uma história tão complexa pode ser reconciliado com as crenças cristãs? Seção 8. Escritura e sombras. Avisos bíblicos e práticas de Halloween. Aqueles cristãos que se opõem ao Halloween frequentemente apontam para passagens bíblicas específicas. Eles destacam versículos que condenam a adivinhação, a bruxaria e a adoração de ídolos. Essas práticas, argumentam eles, estão inextricavelmente ligadas às origens do Halloween. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, adverte contra aqueles que praticam adivinhação ou feitiçaria. Esses versículos são frequentemente citados como evidência da posição da Bíblia sobre as práticas ocultas. O livro de Levítico também contém proibições contra o envolvimento com os mortos. Levítico, capítulo 19, versículo 31, proíbe consultar médiuns ou buscar fantasmas. Essas passagens, para alguns cristãos, lançam uma longa sombra sobre o Halloween e sua conexão com o mundo espiritual. Seção 9. Diversão inofensiva ou um portal para a escuridão. O cerne do debate sobre o Halloween geralmente reside em como se interpreta os símbolos do feriado. Uma abóbora esculpida é simplesmente uma decoração festiva ou representa algo mais sinistro? Vestir-se de fantasma ou duende é uma diversão inofensiva ou glorifica o ocultismo? As respostas a essas perguntas são frequentemente subjetivas, influenciadas por crenças pessoais e formação cultural. Para alguns, o Halloween é uma desculpa para se entregar ao macabro sem realmente abraçá-lo. É uma chance de enfrentar medos em um ambiente seguro e controlado. Outros, no entanto, veem qualquer envolvimento com esses temas como perigoso, um portal potencial para algo mais sombrio. Seção 10. Reflexões modernas. Navegando pelo dilema do Halloween. No mundo de hoje, navegar pelo dilema do Halloween geralmente se resume a uma escolha pessoal. Algumas famílias cristãs optam por evitar completamente as comemorações do Halloween. Elas optam por atividades alternativas, como festivais da igreja ou festas da colheita. Esses eventos permitem que celebrem o outono sem se envolver no que consideram aspectos problemáticos do Halloween. Outras famílias cristãs encontram maneiras de participar do Halloween sem deixar de honrar suas crenças. Elas podem escolher fantasias que se alinhem com figuras bíblicas ou modelos positivos. Elas podem se concentrar nos aspectos seculares do feriado, enfatizando a comunidade e a união. Seção 11. Celebrar ou não celebrar. Por fim, a decisão de celebrar ou não o Halloween é pessoal. Não existe resposta certa ou errada. O que mais importa é que indivíduos e famílias façam escolhas que se alinhem com seus valores e crenças. Quer se veja o Halloween como uma tradição inofensiva ou uma celebração impregnada de origens problemáticas, o feriado continua a despertar reflexão e debate.
Ele nos lembra que mesmo em um mundo cada vez mais movido pelo secularismo, os ecos de crenças e práticas antigas ainda ressoam e nos desafia a confrontar nossas próprias crenças sobre a vida, a morte e o mundo invisível.